Bem, pessoal, hoje nós vamos falar, eu trouxe até aqui um apontamento, sobre essa medida provisória 927/20 e o seu artigo 29. Na medida provisória 927, que é a primeira medida provisória da pandemia, o que é que acontece? Tem um artigo lá, né, o artigo 29, ele diz que o Covid-19 não é doença ocupacional, salvo se houver uma prova concreta. Quer dizer, a presunção é de que não é uma doença ocupacional. Eu vi esse artigo de forma positiva, de forma assertiva. Porque se o Covid-19 é uma pandemia, lógico que a presunção é de que a pessoa que contrai a doença contrai em qualquer lugar e não no ambiente de trabalho. Bem, o fato é que o Supremo Tribunal Federal cancelou esse artigo. E o Supremo é a última instância, não há o que se discutir. Ao cancelar o artigo, muitas pessoas acharam que o Supremo estava dizendo que Covid era uma doença ocupacional. E o Supremo não disse isso, ele apenas cancelou o artigo. E ao cancelar, o que é que acontece? A matéria, se Covid-19 é ocupacional ou não, recai nessa lei 8213 de 91, que é a lei que define o que é acidente de trabalho e o que é doença ocupacional. A lei 8213 de 91 tem lá o artigo 20, que diz o seguinte, que o que for uma doença endêmica, não existe a presunção de ser uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, uma doença que o empregador é o responsável. Tá? Então, o que o Supremo disse foi, a medida provisória não está valendo quanto a isso e automaticamente vai se aplicar a lei que já existe, que é essa lei de 91. Qual é a conclusão nisso? Bem, Covid é uma doença endêmica e o que é que vai definir se ela é uma doença ocupacional ou não? É o caso concreto. Se o empregado ele trabalha na linha de frente ele é um intensivista de uma UTI, né, ou ele trabalha num laboratório manuseando testes de Covid-19 e contrai a doença, a presunção é que essa doença é ocupacional. Quer dizer, que ela foi contraída no ambiente de trabalho. O empregador responderá por isso se não tiver adotado as medidas de prevenção, né, que o governo tanto está pregando aí, que é o isolamento, o uso de máscara, o uso de óculos. No caso de um contato muito direto, tem que ter EPIs bem mais robustos. Então, só para dar um exemplo, um hospital que coloca um intensivista para tratar de pacientes de Covid-19 e não fornece para ele os EPIs necessários, sem dúvida que essa doença será ocupacional e que esse empregador poderá responder, inclusive criminalmente. Então, para concluir, o que é que precisa ser feito? O empregador precisa formalizar toda a prevenção que ele está fazendo e, nos casos de empregados ativos que estejam trabalhando, que contraiam o Covid-19, é muito importante que se faça uma investigação, que se tente identificar como ele contraiu o Covid-19. Então, se a empresa é um escritório de contabilidade, é um posto de gasolina, se está adotando todas as cautelas, uso de máscara, óculos, higienização das mãos, álcool gel, não tem contato direto com ninguém, e aí um empregado desse contrai uma doença, né, contrai o Covid, então tem que fazer um rastreamento, tem que ver se não é alguém da família que contraiu, se ele não teve contato com algum ambiente hospitalar e por aí vai. Então é isso aí, pessoal. O objetivo de hoje foi esclarecer, né, essa decisão do Supremo, o cancelamento do artigo 29 da MP 927 e dizer que a regra não mudou, continua tudo como sempre foi. Muito obrigado.